Se você perguntar hoje para alguém o que CS e Dota têm em comum, provavelmente vai ouvir alguma coisa a respeito de eSports. Afinal de contas, são dois jogos extremamente relevantes, donos aí das premiações mais altas mundialmente. Ou talvez você vai ouvir que os dois são da Valve. O que também é verdade. Mas a gente tem que lembrar que a criadora da Steam comprou esses dois jogos e não desenvolveu ela mesma. Mas se eu te disser que algo muito mais importante une essas duas franquias? Pois é, jogos tão diferentes que nasceram da mesma maneira, mas que essas particularidades fizeram com que jogos como Rainbow Six e LoL... Sim, estou falando de LoL nesse canal, eu, não a Zoe. É isso, é por conta de CS e Dota. Pois bem, vamos voltar para 1998. A Valve Software, desenvolvedora fundada por dois ex-funcionários da Microsoft, Gabe Newell e Mike Harrington, lança o seu primeiro jogo, Half-Life. E a gente sabe que rapidamente esse jogo se torna um sucesso comercial e de crítica, seja pela sua jogabilidade realista e a sua narrativa nunca antes vista num FPS. Mas além disso tem um aspecto técnico que foi muito inovador para Half-Life. Ele foi criado na Gold Source, uma engine derivada de um FPS muito conhecido na época. Será que você sabe? Se você falou Quake, você acertou. E a própria Valve liberou o código-fonte de partes do jogo, para que assim a comunidade tivesse ali uma liberdade criativa na parte dos mods. O que ela não esperava era a repercussão que isso ia ter. Então começaram a surgir diversos mods nos fóruns aí da internet afora. Alguns eram mais simples, outros eram mais malucos, mas definitivamente super criativos. Os modders criavam mapa, armas, condições especiais, inimigos e praticamente conseguiam mudar tudo dentro do jogo do jeitinho que eles desejassem. E para isso só precisava de um pouquinho de conhecimento em programação e modelagem 3D. A Valve definitivamente foi uma das empresas que mais apoiou e incentivou a galera a criar coisas dentro do seu jogo. E foi então que surgiu muita coisa temática e diversa, como jogos de vampiros, até mesmo guerra e por aí vai. Em 1999, Min Lee, eu acho que é assim que fala, e Jess Cliff criaram uma coisinha ali chamado Counter-Strike. Conhece? Nesse mod, os jogadores se dividiam em duas equipes, terroristas e contra-terroristas. E as duas equipes tinham que... Vocês sabem como funciona o CS, né? Enfim, o mod foi muito elogiado pelo seu foco em estratégia, cooperação em equipe e realismo, coisa que a gente não via muito ali na ficção científica de Half-Life. E eles conseguiram tanta atenção que a própria Valve se interessou pelo mod, negociou a compra de propriedade intelectual de Counter-Strike junto dos criadores, e junto deles, em 2000, lançaram uma versão do mod que não precisaria de Half-Life para rodar. E essa era a primeira versão de Counter-Strike para Windows. E pensando aqui, a Valve acertou muito, né? Bom, e se adiantarmos um pouco a fita aí para 2002, 2003, é lançado um título que mudou definitivamente o rumo da história dos videogames. Eu tô falando de Warcraft 3 e da sua expansão, The Frozen Throne. Em uma época que a Blizzard era o ápice de qualidade dos jogos, estes títulos chegaram extremamente bem recebidos pela crítica e comercialmente também. Expandindo o universo de Warcraft em 4 facções, apresentando uma narrativa fantástica e colocando elementos RPG no gênero RTS. Mas uma coisa que o War 3 também fez e que na época não foi dada tanta atenção é que o jogo saiu com editor de fases, então os jogadores poderiam fazer ali os seus próprios mapas. E mais que isso, ele permitia colocar condições, alterar unidades e você poderia fazer sua própria regra do jogo, dando poder para a comunidade criar experiências bem diferentes da habitual do RTS. E se tem uma coisa que a gente aprendeu anos atrás com Half-Life, é que a comunidade faz coisas surpreendentes com esse tipo de ferramenta. Bom, em pouco tempo, se você entrasse no servidor de War 3, teriam vários mapas criados pela comunidade, de diversos tipos de jogar. Desde mapas que simulavam gincanas, tipo um Round 6, até aqueles mapas para você construir as torres e defender uma área, os famosos Tower Defenses. E em 2003 surgiu um mapa chamado Defense of the Sides, que, diferente dos outros mapas de RTS, aqui você jogava sozinho, com apenas um herói, comprava itens para ficar mais forte, matava monstros para ganhar XP, e com mais 4 companheiros de time você disputava com outro time para ver quem destruía a base inimiga primeiro. E aí, parece familiar?
Dota também era um mod, assim como o CS, nascido de uma ferramenta de criação de mapas disponibilizado junto do jogo. Mais tarde, meados ali de 2011, acontecia uma disputa no tribunal entre a Valve, os criadores originais do mapa, a Blizzard e até a Riot Games, numa luta para ver quem levava a propriedade intelectual do mod. Afinal de contas, havia um interesse comercial ali para poder vender aquele novo gênero que surgiu, os MOBAs. O caso foi julgado e, eventualmente, os criadores do mod, juntamente com a Valve, ganharam a causa, mantendo seus direitos sobre a IP e tendo a possibilidade de criar uma continuação para o jogo, Dota 2. O Dota provavelmente é um dos mods que mais revolucionou a indústria dos games, e a gente vê isso não só pela criação de todo um gênero, que engloba 2 dos maiores esportes do planeta, mas também muitas outras misturas de gêneros que apareceriam no futuro, os Hero Shooters, Overwatch e Marvel Rivals, por exemplo. Mas então, o que o CS e o Dota têm em comum? Eles foram desenvolvidos por fãs criativos com ferramentas dadas dentro dos seus jogos favoritos. E esse poder de modificar e criar e fazer as suas regras fez com que a galera fizesse jogos incríveis, vocês concordam, né? E claro, foi comprado pela única empresa que deu valor a isso na época, a Valve. E é triste ver que essa cultura de dar asas à imaginação da comunidade no jogo se perdeu com o tempo. Antes era comum alteradores de mapas que permitiam ao jogador criarem experiências dentro do jogo, a ponto de redefini-la ou conseguir um sucesso comercial com uma ideia inovadora. Mas hoje, se você olhar no editor de mapas do Warcraft 3 Reforged, por exemplo, você vai ver que tem um termo de uso lá que diz que todo mapa criado dentro do jogo é de propriedade da Blizzard. E você, acha isso justo? Já comenta aqui embaixo, curte e segue o canal para não perder os próximos conteúdos e tchau, tchau, a gente se vê na próxima. Here he comes once again. The first base is Adren. He's going to hit the ground there as Cole. Oh, what? A jumping double!